Da última vez, nós consideramos a absurda falta de proporção demonstrada pelos fariseus. Eles se esforçavam em coar moscas, mas engoliam camelos. Em outras palavras, eles ficaram obcecados com as minúcias e ignoraram todo o objetivo das Escrituras. Só que como é que eles chegaram nisso? Como é que eles acabaram tendo um problema tão diabólico com a perspectiva deles em relação à justiça divina? E a resposta é que eles cometeram os tipos de erros que todos nós somos tentados a cometer todos os dias da nossa vida. Eles se concentraram no exterior, enquanto ignoraram a escuridão ardente que tem no nosso interior. Por isso Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, só que estes por dentro estão cheios de roubo, de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Por fora se mostram belos, só que o seu interior está cheio de ossos de mortos e de toda a podridão de cadáveres. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Mateus 23, 25 a 28. Por fora existe pureza, um branco brilhante, beleza e aparente justiça. No interior, a extorsão, morte, imundícia, hipocrisia, iniquidade. E a imagem de destaque para encapsular, para concentrar esse conjunto de desvirtudes é um sepulcro caiado. E as traduções mais modernas, como a gente acabou de ler, dizem túmulos brancos lavados ou túmulos pintados de branco. É uma imagem bem convincente. Imagine esse túmulo, esse sepulcro, pintado recentemente, ainda brilhando ao sol do Mediterrâneo na sua tinta fresca, deslumbrante no exterior, quase como um marfim. Morte por dentro. Cadáveres, ossos putrefatos. Isso não é simplesmente um retrato de uma instituição religiosa. Jesus está falando diretamente e pessoalmente de indivíduos. Essas pessoas eram tumbas pintadas de branco. E eis a razão do seu desequilíbrio entre os assuntos mais centrais da lei e as trivialidades com as quais eles tanto se preocupavam. Existia esse desequilíbrio ainda mais profundo entre o seu interior e o seu exterior. Eles estavam tão preocupados em parecer brancos e brilhantes que todos os seus esforços foram jogados nessa operação de pintura branca. Os seus atos de gentileza aparentemente eram inúteis. A ostentação e a vanglória estavam na sua busca do dia a dia. Era um esquema de pareça piedoso instantaneamente. E isso os deixou espiritualmente falidos. Eles só faziam aquilo que os exaltava aos olhos dos outros. E trazer um dízimo de suas ervas de jardim para o templo era um exercício perfeito para essa campanha publicitária de baixo custo e de alto impacto. Os assuntos mais pesados da justiça, da misericórdia e da fé, isso era jogado de lado. Essas coisas são muito longas, muito trabalhosas. Elas são escondidas, ninguém pode ver para te louvar pelo que você é. E assim a sua retidão é tão fina quanto uma breve camada de tinta branca. Debaixo dela havia impureza, iniquidade e podridão. Será que alguma dessas coisas nos atinge pessoalmente? Será que somos atraídos também para esses esquemas de parecer piedoso instantaneamente? O que fazemos com os nossos próprios medidores de saúde espiritual? Nos contentamos com uma externalidade trivial? Os nossos olhos estão voltados para os rituais que simplesmente mantêm as aparências, enquanto dentro do nosso copo está qualquer coisa menos limpo. Bem, se nós temos seguido de perto os ensinamentos de Jesus, nós devemos saber que todos também têm problemas dentro do copo. Porque é do coração de Jesus que procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São as coisas, estas coisas, que contaminam as pessoas. Só que o comer sem lavar as mãos não é isso exatamente que nos contamina. Mateus 15, 19 a 20. Ou seja, Jesus aponta que o problema está no nosso interior e na impureza que existe dentro de nós. Só que se todos nós temos esse problema,
Como nós então devemos limpar o interior do nosso copo? Será que a gente deve direcionar o nosso olhar em direção ao próprio umbigo? Será que a resposta seria a gente fazer um esforço dobrado nas nossas disciplinas espirituais particulares? Acordar mais cedo, ler mais a Bíblia? A questão é que há uma série de problemas quando a gente tenta mudar meramente a solução para aquilo que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, o cristão que ele se foca nos seus problemas internos para trabalhá-los sozinho e pessoalmente, vai acabar sendo tão negligente com as questões mais centrais da justiça e da misericórdia e da fé, quanto o exibicionismo externo religioso. O foco pode até ter mudado do externo para o interno, só que o que realmente é necessário é uma mudança decisiva de si mesmo para o próximo. E essa mudança tem que vir de um outro lugar, de uma outra pessoa. O segundo problema em tentar limpar o interior do copo é que, para nós mesmos, é uma tarefa grande demais. A magnitude dessa tarefa é praticamente impossível para o ser humano. Impedir o fluxo de pensamentos maus, de tendências assassinas, de tendências de adultério, de cobiça. Tentar impedir essas coisas com piedade pessoal interna é como você tentar represar as cataratas do Iguaçu colocando uma rolha lá. Só existe uma operação de limpeza que é suficiente para essa tarefa. E quem a descreve é o profeta Ezequiel, quando ele fala sobre isso no capítulo 36 do seu livro. Nos versos 25 a 29 ele diz, representando as palavras de Deus: então eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E eu os livrarei de todas as suas impurezas. Aqui está um transplante de coração celestial que só o Senhor Jesus pode oferecer. Só que quando nós o recebemos, o nosso mundo é virado de dentro para fora. Agora que nós fomos limpos, nós podemos esquecer essa ideia de operação de pintura branca, de lavagem branca. Os olhos do céu agora nos veem como já limpos. Os olhos do mundo não são importantes para a nossa perspectiva, para a nossa justificação própria. Nós estamos deslumbrados pelos olhos do nosso Pai. Nós não precisamos mais ficar brilhando para os nossos vizinhos. Não, agora a gente pode verdadeiramente e sinceramente amar e servir os nossos vizinhos. Isso não tem nada a ver com o nosso próprio projeto pessoal de santidade. Não tem nada a ver com subir no ranking das nossas comunidades como alguém verdadeiramente piedoso, espiritual. Não, a gente está liberado da necessidade de ficar se justificando para o mundo. E de repente, a gente pode simplesmente se focar em servir. Não um túmulo lavado de branco. Os cristãos já jogaram fora o pincel de pintura. Nós somos aqueles que admitem que dentro de nós existe sujeira e morte espiritual. Só que nós somos aqueles que foram salvos das nossas impurezas. Agora nós não temos mais nada a provar, não temos mais nada a perder, não temos mais nada a esconder. Agora a gente pode se focar em simplesmente amar. E esse tipo de amor é o cumprimento da lei.